Televidente, danke per chiedere in sintonia. Noi sta continuando con il programma speciale per la quale tratta analisi di debate 2013, un debate che ha avuto lugar entre il leader del partito MEP, Partido AVP e Partido Democracia Real, organizado per Organización ATIA e Câmara de Comércio. De no studio, nós temos invitado ex-primeiro-ministro de Aruba, Sr. Nelson Oudberg, que segundo uma pessoa que tem uma trajetória para a qual trata tanto de política e governação, e nós queremos no seu lugar como ex-primeiro-ministro de Aruba, que arriba diferente governação, para dar a sua opinião, sua reação, primeira reação para a qual trata, e primeiro debate. E via aqui, bota na banda, bom mesmo não participar da eleição, pero como gente com grande experiência, seguro, bom mira e analisar para o qual se trata e governação como também eleição que está tomando lugar. Agora toma lugar o primeiro debate, que temos a primeira reação mirando a apresentação de três líderes que estão preparando a mesa para a próxima eleição. Em primeiro lugar, boa noite, né, televidente, danke na canal 22 de brindar-me a oportunidade. Me quero mirando a eleição de 27 de setembro próximo. Então, é importante para ter sorte de debate aqui, onde tem um governo que serve a Aruba 4 anos, governo de maioria ampla, 12 assentos, e governo que tem dever para dar conta no povo. Se você mirar curso de debate à noite, tem 2 membros de oposição, quanto a Democracia Real e nosso líder, Sr. Evelyn Weaver Cruz. Lamentavelmente, a medida de opinião que tem uma democracia, Estado de Direito, todo partido que vai à eleição dia 27 tem 0 voto. Tá, dia de eleição, você mira que o povo está dando cada partido e pensei, mas é lamentável que o PP, que está partido que está profilado em sério, dentro do que não visa e comunicado, não? E também partido de Red de Rudilamp. Minha hope lástima para o debate que está somente esse ano que está dentro do parlamento, que está tinha fórum 4 anos largo para debater com o governo, pero esse aí está privilégio de esse ano que organizei. Agora, me avisa se me sigue o debate com atenção, me espera que mirando o rapport não, de Standard & Poor's, o rapport do Fundo Monetário Internacional, o rapport que sai de dia que vamos ver AUE, de FED. Me mira 4 pressupostos não, que o déficit jamais visto na história de Estados à parte, onde o governo, com nossa guia 8 anos largo, com me estava tendo oportunidade de primeiro-ministro, estava tendo um promédio de déficit de 85 milhões, agora aqui vai ter um déficit de mais com 427 milhões, um promédio de 400 milhões por ano. Na de 2 lugares, nós lá Aruba, de 25 anos, tanto a governação primeiro come, e a governação depois de mim, com promédio vamos de 43%, 45% de deve nacional. Vou mirar agora aqui, se me conta do qual tem na deve, segundo a obrigação direta agora aqui, vou chegar praticamente na quase 80-20, 80% de cada florinta vai para pagar deve, se me conta off balance, todo compromisso não, ele chega a 105%. Ora me mira o rapport que tem, tanto do Banco Central. Vou mirar o que Radfan advisa, aconselhar que o pressuposto é irrealístico. Me espera debate al grano. A duel me hobby, que ora me mira e escuta bom e pergunta, que o moderador, me não pode culpar, porque é mesmo uma pessoa que está subordinada ao governo, que vai em conciso de contestação. Agora, se me analisar o debate, me tenho que dar um crédito e felicitar nos líderes, Sra. Evelyn Weaver Cruz, de forma excelente, tranquilo, ao caso, com argumento, a defender o ponto de vista que o movimento eleitoral do povo está para ver. E me tenho que dar crédito também
na senhor Andine Becker, como oposição a fazer seu trabalho, segundo seu alcance, de Kiko Etamira para Aruba, analisando o problema que tem e saliendo por de ponto de vista que Aruba está tendo uma situação 5 viagens mais grande que o tempo lago a serra na ano de 1985. Ora nós mira a situação de Aruba, então nós mira escuta o ministro-presidente, a maneira que está trata a noite de debate, ele vai tratar 8 anos de governo de movimento eleitoral do povo, de qual a senhora Evelyn Weaver Cruz não estava dentro do governo. Correto. E não estava parlamentário. Me te ponto dado momento, a senhora Evelyn Weaver Cruz pode tratar governo de senhor Mike Mann com o senhor Henneman, de 1994 para 2001. Para sobre, me nota que está correto para Aruba ter ministro-presidente, que é o ministro-presidente do país, que a noite, assim da hora, arriba 8 anos de governo. Que nós vai a eleição de dia 27? Usa 4 anos de seu governo. Correto. Falta para o ministro-presidente discutir governo de hopi anos por mês. Essa é uma debilidade. Passou gente que não tem argumento, também assim, pero tal tempo, tal gente, tal governo lo hace tal. E não contesta 90% de perguntas. Passou até o governo, vamos expect de outros 2 líderes, passou maneira corretamente, a senhora Evelyn Weaver Cruz, a nós não tem tudo dado e insight, e depois é bom mestre inventarizar. Imagina 2001, a situação financeira. O ministro-presidente que ganha, por exemplo, ele visa que o déficit como lá atrás, na 2009, está 4 milhões. Tu rapporta visa que está 143, vamos visa 145 milhões floridos. Rapport de Banco Central, tu documento não cutim. Me te visa para pueblo inteligente. Me que visa, senhor Mike Mann, ela subestima a audiência. Passou a mim nota político mais. Pero me tem meu partido, me estima meu partido, pero me estima Aruba no primeiro lugar e depois meu partido. Lo qual nós quer o bem-estar do país, felicidade de tour, uma integração de pueblo que vira praticamente multicultural, então de uma grande oportunidade. Me não posso compreender com ministro-presidente assim da hora, inteira noite, atacar gente personalmente, tirar piedras com demanda, 8 anos de governo que ele heredar. Permite-me, me está assim, hopi cortico, para bisabo, que Kiko ama heredar. Ojalá que a mim dá o tenal de noite. Vamos mostrar. Me está com essa cubo, aqui na mim tem a sinopsis de aeroporto, como heredar, hora que está papia, que lo ami alaga, fundo de pensão para antenar na aqui. Lá, o senhor Mike Mann alaga deve de 278 milhões de florins, até que televidentes são, rapport de fim de ano, 31 de dezembro de 2001 de APA. O senhor Eyman estava retener, prima, seu governo, ainda atrás para si. E estava laga fundo de pensão paga e dívida total no governo. Que dia vai atender e a ministra de Finanças que o governo se interiora, não se apaga full de DBA. A nós não estava retener, prima, que é da conhece, então. Vou imaginar, o senhor Eyman, não avisou de noite, com ela de ber, a heredar, com a hipoteca, nos oro, até documento aqui, nos oro, a guardo hipoteca, para a gente que haya placa não quer, que o Troy Ons lo vai subir barbaramente, então que o valor de ouro não sube, que não haya $500 para cada Troy Ons de ouro. Pero o valor estava em tempo menos que 285 Troy Ons, e ora nós vimos com o governo, praticamente nos ouro de hipotecar, nós vai renegociar aqui, salva Aruba 179 milhões, nós salva Aruba 55 milhões, 34 milhões, 31 de dezembro de 2005, 55 milhões,
31 de dezembro de 2006 e 90 milhões 31 de dezembro de 2007. Até documento aqui, nós publicar o documento aqui para o povo ler, dia 29 de setembro de 2008, até aqui. Que hasta nós ouro, fora de fundo de pensão, nós vamos hipotecar, que se nós não salva Aruba perde 179 milhões. Daqui no nelo diverso governo, Aruba tem reserva de divisas que nós perde 80 milhões por ano. Já evita vai, agora me entende, senhor, e manda papia de Debenan de Aruba. Até sache aqui. Ora mas chega do governo, tal de escândalo de garantia, não? E na Miami com sentença de juiz de Holanda, onde na que é o governo de Aruba, e nós arraia débito de quase 13 milhões de dólares. Para nel o dever a negociar o SACE na Itália, e uma firma, junto com os ministros de Finanças e Tempo, um acordo de 1 de outubro de 2002, escapa a Aruba 10 milhões de dólares. E que nós queda paga, até documento aqui, nós queda paga, daqui na AVP, 31 de março de 2018, 10 milhões por dinário. Me escuta, senhor Evelyn Weber, está llora, com ela diverso governo de MEP, que também é membro de G, a raia, e deve na SACE, que nós vamos a negociar, e aí 10 milhões de dólares de corte. Aqui me tinha uma carta, lá me corre um outro prometo de também, pessoal, me tem que é evidente, sobre a senhora Evelyn Weber, não sabe, nesse sentido, eu não estava dentro do governo. 24 de março de 2000, prometo que não tem dentro do governo, diretor do Banco Central, de Marchi Servaz, atrás uma carta que bota para um mês, a mim quero que o senhor Eyman não viva na Aruba. Segundo eu não posso na Aruba, mas já, tem o conselho principal do senhor Eyman. De carta está escrita em holandês, não além financeiro, esse público sector van Aruba é problema, ook moral. Mira aqui, deixa eu ler um pita hopi cortico, permite. Esta bisa, naar mij wellicht te zeer door de Nederlandse situatie gekleurde oordeel heeft een hoge mate van partijpolitieke verzuiling een groot deel van de overheid doordrenkt. Met inefficiëntie, amateurisme, nou ja maar dan zegt hij amateur, patronage en vriendjespolitiek, volgens sommigen ook met corruptie. Projecten van de overheid plegen uit te lopen in de tijd en qua kosten. Vooral de zogenaamde bijkomende kosten zijn vaak te hoog. Misschien word ik kijken grandi, Green Corridor te berekenen. Private projecten onder garantie van de overheid mislukken nogal eens, zodat uiteindelijk op de garantie gaat worden getrokken na jarenlange procedures. Regering Eyman gaat met de verkeerde mensen in zee of gunnen het een en ander aan politieke vrienden, naar men zegt soms ook bij wijze van terugbetalen verkiezingsbedrag. Essência, na papiamento crioulo, é copiado de senhor Eyman da vriendjes, politiek, patronage, corrupção e ineficiência, e nada de um projeto, tudo passa o tempo, mas que cai grande origem, então o partido está em placa. Não é algo de Berdi, presidente e diretor do Banco Central, então ele bisa também, aqui dentro, que tem comerciante não financiar partido AVP como partido político, carta de presidente e diretor do Banco Central, 24 de março de 2000. Vai entender, me tem hora, mas tem que copiar a carta, sabe não? Me tinha uma, 17 de agosto de 2001. Luna, primeiro como tem que copiar, não? Presidente e diretor do Banco Central, lá me mostra para a televidente, Dr. A.R. Karam, a mandar carta aqui, o senhor ministro de Finanças, setembro de AVP, visando entender, na holandês, de zorgelijke toestand van landsfinanciën. Bolsonaro draagt af naar AZV. Bolsonaro tinha tekort, maar zo is ook Bolsonaro legio budgetoverschrijdingen. Bolsonaro draagt af naar fondo de pensioen. E liquiditeitstekort muito grande. Bolsonaro deve comércio, mais que 100 milhões, Bolsonaro paga. Bolsonaro traz passando af. Até carta aqui não se translate na papiamento, onde não se diz Estado preocupante de finanças do país Aruba, e carta aqui está data 17 de agosto de 2001. Luna promete que não se ganha a eleição na 2009, vamos entender, me quer na 2001. Mas entende, senhor Eyman Wenochi, e me quer me trazer aqui, não? Papi, que tinha um advogado que cobra 5 milhões, segundo me demissa quanto anos. Vai lá que não é o de Barabin, para televidente não é Winston and Strong.
de companhia mais corrupta que o governo de AVP, que de 97 para 2001, escuta a televidente, a cobra 25 milhões. E se não que me está dizendo que não é verdade, bom, lá no caso, amanhã me vai corte, por também ganhar durante a eleição aqui. 25 milhões, então você quanto estava cobra para hora? $500 para hora. Então, que está aconselhando o governo? Arriba Hyatt Regency, Dutch Co, Queen Air, Beatrice Airport, Air Aruba, Healthcare, Coastal, Arbitration, Motorsport, Aruba Bonita, Roads, até aqui. Me quer, ora botar papia, um advogado rubiano cobra 5 milhões, aqui tem um advogado, pode cobrar 25 milhões, que está envolvido em todo o projeto. Então, o advogado é uma Patrick Smith, estava aqui em um hotel, o balde do seu cantor, então aqui não botar mira, com quanto placa ele cobra por hora, exato. Agora, botar papia de quem a governar o país Aruba decente. Me tem rapport aqui não, que o World para a Holanda com devido respeito contra o gabinete EIMA. Johnny Bonota quer, aqui com a Holanda bisa de gabinete EIMA. Em efeito, está existindo na Holanda desconfiança do país Aruba e governo arubano, gabinete EIMA. Sem querer sugerir o mais mínimo que a comissão está considerar a imagem aqui correto, a comissão apresentar a imagem tanto simplificada da seguinte forma. O país chiquito, Aruba, está vítima de alguma família poderosa, de isla que não somente está dominar a economia do país, sino que además usa o nome de Aruba para beneficiar cartel sul-americano de droga e lavamento de placa, e que ainda não toma o governo assinando muita mandada. Imaginado, não? A meter rapport, me digo aqui, quando o governo americano está chamando o senhor Eyman Aaron Boy. Aaron Boy está loop jongen de cartel não. Mas você do mundo, baixo mundo, merca tem code, número codificado para o senhor Hahnemann, estava te chama La Luna que brilha. Então, o ministro de Justiça estava te chama Diamante Negra. Onde me querem para, ora botar papel de governo, deteriorar, nível, me querem que você donar em cima. Mas eu tenho documento que de Holanda está dizendo, não tem nada de ver. Um país chiquito e difícil de gara um país perigoso de crime e corrupção. Imagina, o Holanda é corrupto. Caminho tampouco por confiar a autoridade e governante e que não está assinada na bom nome de Holanda. Segundo a imagem aqui, general aqui também está assinada, o integrante do governo, o ministro da AVP, está direto ou indiretamente involucrado em narcotráfico, lavamento de placas e que não está seguindo ordem de máfia. É só um que está querendo colocar, me está dizendo que não está verdade, vai amanhã, bisa quanto, até aqui, Holanda. Agora, não atender, permite-me último, papel de realmente difícil, temporada, Júnior. Mira aqui, tanque de Otmar, 6 milhões e tem que cobrar. Nós estamos a rir 1 milhão, agora aqui está 16 milhões florim. Até Carnival Cruises, carta de 4 de setembro de 2009, onde está anunciado que um par de gente AVP abai se ganham com business people, para vai find out, mientras que o colega Edison Brisser, tempo já está arreglar para 2 anos depois, segundo um schedule, para Carnival Cruise. Que o senhor Mike Mana ganha e ainda para 75 florim, e se logo me diz que não é verdade, vamos dizer, assim, Kiko que é, vai onde que é. KLM Tunguega. A ocupação de KLM para Aruba está 96%, a mim me discutir. É tempo aí com o Hartmann, e ora vai Corsol, você paga €100 menos que o Aruba. Que vem KLM stop para política, para depois, bem back, assim vega, assim como se fez com a AVP a terceira. Então, mas escuta, senhor Mike, a papel de diálogo nacional. A pessoa que consegue o diálogo nacional está nela de bem, mas consegue na 93, nós discutimos no norte, até o slide da Leisky, pero é tempo aí, o senhor Anselmo Pontilius, de FTA, e o senhor Harold Nalbert, de ATA, avisaram o seguinte, vi leceno holandês, para sobre a mita guarda com aqui. De maatschappelijke groeperingen zijn van oordeel dat het bewuste brede draagvlak en eigen politieke kring eerstens moet worden gezocht. Het kabinet moet steunen op een ruimere basis van de huidige 11. Pas wanneer voor een mogelijk aanpassingsprogramma een ruime meerderheid in de Staten is te vinden, zullen de groeperingen kunnen medewerken aan de uitvoering van het plan en onder welke voorwaarden kunnen verleggen. Papiamento criollo.
O Grêmio não Abissami, 8 de novembro de 1993, de um diálogo nacional na Norte, no Rio Precis Cantor, nel vai buscar sustância que a AVP promete, portanto, de sumotim. Então, ora, vou claro, político, bem se conosce. Pero mesmo o Grêmio não há, que a maioria de nós sustém a AVP, última eleição, missa mais vai buscar sustém, se que mete com 8 assentos do parlamento. Na cinta com a firma, tu só tipo. A diferença da, o certo Grêmio naquela Aruba, foi com nanta odianoso com, não que diz nós. Agora, lá nós vamos ao grano de avenoche. Mita quer o que pueblo haya falta de vice-presidente, não de senhora Weaver Cruz Evelyn, e nem de senhora Nimbeca Tende. Botem 3 raportos. Botem o raporto de Standard & Poor's, do nosso agora downgrade, botem IMF, que a laga Aruba na working, e botem o raporto agora aqui de Fitch. Agora, Juni, nela governar lugar aqui 8 anos. Mira quanto elogio durante 8 anos. Aí entende que nós tínhamos um raporte contra nós. A IMF elogiou nosso governo 27 de maio de 2005. Rapport de Fitch, 30 de agosto de 2007. Nós temos stable outlook. Ank Bijleveld elogiou nosso governo. Ela avisa na outubro de 2007. Overheidsfinanciën valt mee, financieringstekort afgelopen jaren niet buitensporig hoog, staatsschuld is lager dan die van de veel EU-staten, rapport oosten veel lof, ook van mij. Kwen Hollande elogianos, oktober 2007. Die 4 rapport, IMF, 4 december 2007, onder que tabisa, near-term outlook mostly favorable. Die 5 rapport, Aruba Economic Outlook, 2008, 5 de dezembro 2007, com o papel de perspectiva econômica positivo. Rapport de Standard & Poor's, 29 de maio de 2008, o nosso rating está stable e prosperous economy. High level of social development per capita, GDP exceeded $25,000 in 2007 compared with around $17,000. Que nós subimos a entrada de per capita de 17.000. Último rapport como lá está Fitch, de 14 de outubro de 2008, o papel rating outlook stable. Vou pôr bisami, o tour era portnaque. Mas nenhum governo está perfeito. Correto. Ao noite botasse uma palhaçada, uma taqueria de 8 anos de governo, andou bom papel de medida. Você quem toma medida? Room tax subiu com 58%. Na acaba de subir câmara para time sharing, $25 para 2 camas, $10 para 1 cama e $5 para hotel. A subir cigaria, bebida, cigarro. A subir no aeroporto, $10 para 30, $10 a passagem. A subir prima de AOV. A subir prima de asset fee. Mico bem, abo que bem para a noite, bisa pueblo, por não tomar medida. E wega que está um ataque, está a Grêmio não, está sostener. A bem franchise. Tur ambtenaar a perde com franchise entre 500 para 1.200 florin de não pensão para luna. Tem ainda para 25.000 florin para ano. Que men ba pone a pensão não, então abo que bem bisami, que vai salva fundo de pensão bote pena 800 milhões, vai ser um acordo, monarca parlamento aprova a lei para traspassar, paga 30 milhões, extra para luna, bom tá paguei. Bote um fundo de SVB com tecor de 60 milhões florin, mais ou menos florin. Bote um AZV com um tecor mais ou menos 40 milhões. Então, abo também bisami, que abo a manejar o lugar que bom. Que bem, Fundo Monetário Internacional está ganha, Fitch está ganha, Standard & Poor's. Que bem, nós temos um mega bebê e nós temos um mega ministro-presidente ganhador. Que bem, lo que me bisa está, Nel Odiber pode defender 8 anos de governo. Senhora Evelyn, um tal de governo, então também nessa, um tal estado. Que bem, não há falta de moderador e de Câmara de Comércio de para, senhor Mike Mann, de sua palhaçada, sempre